Então, assim, desde já, agradecer a presença aí de quem está online aqui, o Guilherme, o Fabrício, o Ícaro, a Maria Luísa, a Mariana, a Mariane, o Samuel, a Thaísa e a Tainá. Então, valeu, né? Boa tarde a todos. Vamos começar aqui com essa mensagem que está aí na tela de vocês, que é: queridos alunos. Tem a publicação da Polton, né? Sobre o momento que se passa, né, nos dias atuais, sobre as dificuldades, a questão da ausência da sala de aula em si. Então, galera, assim, antes de a gente começar em si a nossa aula de hoje, o que é que vocês mais têm sentido falta assim nesses dias de aula remota? Para vocês, o que é que está sendo mais difícil? Tipo assim, sobre a escola, professor? Isso. Sei O que é lá, só dos alunos mesmo, da União. da interação, né, da conversa, né? É verdade. Da aula Vocês, não tão muito, mas da vocês quase não gostam conversa. de conversar, hein? Conversa pouco, menino. Pô, não é? E aqui na sala de aula online, ninguém conversa. Rapaz, é interessante, a Jaiane entrou agora, dei a permissão para entrar. Eu estava hoje pela manhã com a turma lá do ensino médio, né? Um aluno falando: professor, é interessante quando está na aula normal, os alunos não param de conversar, não param de falar. Aí quando está aqui na aula online, é só o professor que fala, o aluno não fala de jeito nenhum. É estranho realmente, né? É esquisito. Pô, não é? Libera o chat Porque aí, professor, pra nós. tá liberado. Ó, porque assim, né, a dificuldade existente hoje em dia, eu acho que, sei lá, você falar, ver, os outros estão todos me escutando, né? Na sala de aula você fala só para um, né? Tá ali particular, talvez seja isso. Mas já É imaginou se eu verdade. tiver medo de falar, né? Medo de me expressar? Né? Fica complicado. Então, assim, galera, é participar. Eu sinto muita falta do contato, né? Da turma inteira, assim, né? Tá diante de vocês, realmente. Eu me acostumei, né, com a interação, me acostumei com eu diria até com a muvuca, né? A bagunça também, que faz parte, né? E aqui é meio que estranho. Mas vocês ficaram sabendo aí, né, que o decreto do governo do estado, né, permite já começar a liberar o ensino, né, a partir do nono ano, aliás, até o nono ano, né? Mas aí isso vai depender, obviamente, né, da prefeitura, da Secretaria de Educação e dos pais de vocês, né? E E ficaria aí mesmo reduzido. ainda vai até o final desse ano. Vai, né, não vão voltar agora realmente, não. Porque aí é muito arriscado, cara. Vocês são jovens, mas nós professores, né, estamos ficando velhos, rapaz. Aí fica mais É fácil de verdade. pegar. Olha aí, fica mais fácil de pegar. Então, galera, aproveitando aqui, vou compartilhar com vocês a página da prova, né? Vocês fizeram a prova na semana passada, na quinta-feira, prova de matemática. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 18 pessoas responderam, só que dentre essas 18,
né, um ou dois repetiram a prova. Então, por exemplo, aqui, vou trazer um resumo geral, para vocês verem. 18 respostas, certo? Eu tenho uma média aí de 6,72, ou seja, a nota não foi tão ruim. A mediana é de 7, um intervalo de 1 a 8 pontos. Né? Então, quer dizer, ó, foi mais ou menos, né, ó, teve uma pessoa que tirou um na prova, né? Ó. Outra ali tirou 3, não. Outra ali tirou 6, não. Ninguém tirou 10, professor. Não, 7 pessoas tiraram 7 e 7 pessoas tiraram 8. Então a média é mais ou menos aí. Eu mandei pro e-mail de vocês, viu? Aí tem as questões aqui, tem aqui os e-mails, né? Aliás, o nome de quem respondeu, né? Então agradecer a Stephanie, a Alana, o Naziel, a Aline, cadê mais? O Fabrício, né? Vê minha pontuação aí, professor. Hein? O Guilherme, o Samuel, a Elane, Maria Luísa, a Dayana, a Lohane, Mariane, Mariana e o Márcio. Ah, e a Thaísa também, a Jaiane, a Tamara e o Ícaro. Então, eles responderam. Então, na realidade, são 14, né? Alguns foram repetidos. Certo? Aqui tem a nota, certo? De cada um de vocês aqui, mas não vou mostrar, né? Bote só o meu aí, professor. Não, pai, olha lá no teu e-mail que eu mandei pelo e-mail. Esses e-mails que tem aqui, ó, certo? Eu mandei as respostas para lá. Os e-mails que vocês usaram. Beleza? Então, só para registrar, né? Agradecer a participação. Eu acho que quem não participou é porque realmente não conseguiu, né? Não teve como fazer, ou seja, não tem acesso. Então, eu vou pedir o diretor para que imprima. Eu vou ver se eu consigo caçar esses meninos por aí, né? Seja no Vamos Ver, seja no interior, para deixar para eles fazerem a prova também. Então, galera, ó, vamos começar a nossa aula de hoje, lá da página 36, falando sobre os radicais, certo? O professor não vai ter recuperação, não? Não, porque assim, né, eu estou considerando essa prova, aquela diagnóstica que vocês fizeram e a participação nas aulas, né? Então, não tá sendo tão ruim, não, a nota de vocês no geral. E aquela E aquela diagnóstica diagnóstica lá? lá? A diagnóstica, eu dei o ponto que vocês tiraram nela mesma, né? Por exemplo, Guilherme tirou um 6, ficou com 6. É, Na professor. prova, a nota parcial. Diz aí. Vai ter Vai ter prova ainda nessa ainda. semana? Hoje tem duas provas aí marcadas para vocês. Tem um calendário lá. Os professores não falaram não com vocês? Vai ter, Não, depois não da vi minha nada aula não. tem. Vai ter aula, prova hoje ainda. Então, ó, depois, quando eu deixar de parar de gravar aqui, eu vou abrir a minha planilha que tem as notas, aí eu mostro para vocês como é que tá a média de vocês, pode ser? Pronto, já é. Fechou. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Eu vou mostrar aqui um slidezinho que fala sobre a racionalização. Deixa eu ver se abre aqui. Esse abre. Demora um pouco, né? O computador é diferente do celular. O computador sempre demora mais. Vai dar certo. Então, o assunto nosso aí vai ser radiciação, né? Radiciação, como o nome aí sugere, né? Tem a ver com raiz, né? Com as raízes. Então, começando aí, ó, temos aí a Mônica e o Cascão, não, o Cascão Cebolinha, né? Aí o Cebolinha aí, professor Cebolinha. Raiz quadrada de 2 vezes xy. E a Mônica está encantada pelo professor, nem pela matéria. Vamos lá, o que é que diz? Ó? A radiciação ela é uma operação inversa da potenciação. Né? Vocês lembram lá que na potenciação, nós tínhamos lá, por exemplo, 2 ao quadrado, que nem está aqui, né? 2 ao quadrado é igual a 4, né? Então, a racionalização, ou seja, a raiz, é exatamente o contrário. Você tem um 4 e vai encontrar a potência. É um número que é elevado ao quadrado, se for raiz quadrada, é que dá 4. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? 2, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2. Então, é exatamente o contrário, é exatamente o inverso, né, da potência. Na raiz, não, nós temos o quê? Nós temos esses componentes aí. Ó. O valor aqui em cima, né, ó, que diz se ela é de segundo grau, se ela é quadrada, se ela é cúbica, né, é o índice da raiz. É o n aqui. Ó. O n chama-se índice. Se ele não tem nada, que nem esse aqui, raiz de 4,
quer dizer que é raiz quadrada, certo? Está subentendido aí que tem um 2, então é raiz quadrada. O A chama-se o quê? A raiz, né? Opa, cadê? O radical, né? O sinal, né? O sinal, né? Chama-se radical. O A é o radicando e o B é a raiz, né? Que já é o resultado. Então, nós temos o índice para identificar qual é o tipo de raiz, se é quadrada, se é cúbica, porque a partir de agora nós vamos trabalhar com vários tipos de raiz, né? Não é mais só raiz quadrada, não, certo? A radiciação, ela vai envolver também a racionalização, que é um assunto importante, né? Não é muito cobrado hoje em dia no Enem, nas provas, assim, não, mas é bom para vocês verem, porque tem uma ou outra questão que cai que envolve isso aqui, então é bom vocês saberem. Então, aqui é mais uma revisão, né? Ó. A radiciação, raiz quadrada de um número positivo A, é o número positivo que é elevado ao quadrado de A. Certo? Então, aqui, raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7, raiz de 81 é 9, raiz de 0 é 0. E quando tiver assim, né? Ó, raiz de 1,21, raiz de 6,25, raiz de 1 quarto, raiz de 9 sobre 25. Aqui está. Vou botar isso aqui. Raiz de 9 sobre 25. Raiz de 0,04. Como é que resolve isso aí? Daqui a pouco, vou até anotar aqui para mostrar para vocês como é que resolve. Vou anotar aqui raiz de 1,21. Raiz de 6,25. Raiz de 0,04 e raiz de 9 sobre 25. Vou mostrar para vocês direitinho como é que calcula isso aí. Então, aí são alguns exemplos, né? E é válido lembrar o seguinte: a raiz, se ela tiver o radicando negativo, não existe raiz quadrada, certo? Se aqui no A for negativo e o índice for um número par, não existe raiz quadrada, não existe raiz quarta, não existe raiz sexta de número negativo, certo? Então, aqui se eu tiver no N aqui um número par e no A aqui, ó, for um número ímpar, ou melhor, negativo, perdão, não vai ter raiz, certo? Então você tem que observar isso aí. Isso a gente vai verificar no decorrer das aulas. Isso aqui, ó, eu vou deixar para outra aula, certo? Propriedade. Aqui é só para a gente começar realmente a ver esse assunto, a gente introduzir e agora para o livro de vocês, certo? Então agora vamos para o livro. Eu acho que todos têm, né? O livro, página 36. Deixa eu acionar aqui a minha caneta, que nós vamos usar a minha canetinha. Cadê minha canetinha? Tá aqui. Vocês não estão vendo nada, mas eu estou vendo. Vamos lá. Então, ó, fazendo aquela explicação que eu mostrei para vocês, deixa eu compartilhar aqui minha tela, a respeito das raízes lá que tem vírgula, né? Deixa eu trazer aqui o quadro para vocês, trazer um quadro verde. Então, olha, se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada, deixa eu aumentar mais esse quadro aí, senão vai ficar pouco espaço para a gente escrever. O quadro está caindo, menino. Vamos lá. Ó, raiz quadrada de 1,21, por exemplo, como é que eu calculo essa raiz aqui? Bem simples. Ó. Isso aqui está em decimal, né? Eu vou transformar esse decimal em fração. Então, vai ser o quê? Ó? Vai ser 121, né? Que eu vou pegar o número todo e colocar zero de acordo com a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Então, 1, 0. Cadê o 0? Não apareceu? 0, 0 e 1. Pronto. Vai ficar 121 sobre 100. Aí, daí, eu vou fazer o cálculo, né? Ó, raiz quadrada de 121. Então, se 10 vezes 10 dá 100, 11 vezes 11, 121. Então, a raiz quadrada de 121 é 11. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, isso aqui ó, vai resultar em 1,1. 1, 0, uma casa. Captou como é simples aí, galera? Alguma dúvida? Aí, alguma pergunta? Tranquilo, tranquilo? Então, ó, se eu tenho 625, né, ó, raiz quadrada de 0,6, aliás, 6,25. Vai ficar raiz ó, de 625 sobre 100. A raiz de 100, sabe que é 10. E 625, eu acho que é 25, se eu não estou enganado, né? Então,
25. Então, vai dar 2,5. Certo? Então, tranquilo, tranquilo, né? Demais da conta, é bem facinho. E o outro lá que a gente viu, era quanto? Era 0,04. Então, o esquema é o mesmo, certo? Você vai colocar a raiz, raiz quadrada 0,04. Vai ser 4 sobre 100. Aí calcula, a raiz de 4 é 2, a raiz de 100 é 10. Então, fica 0,2. Aí, por último, que tinha lá, era a raiz de 9 sobre 25. Então, aqui eu vou calcular a raiz do 9, que é 3, ó, e a raiz do 25, que é 5. Pronto. Certo? Tá feito os cálculos aí. Eu estou gravando essa aula, né? Depois eu vou disponibilizar para você tirar as dúvidas aí. Mas vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida até agora do que foi trazido? Não. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Ó, se você pegar o livro de vocês aí, da página 36, né, capítulo 4, tem aí radicais, raiz enésima de um número real. Tem essa parte aí que eu expliquei para vocês, né? Tem aí falando isso que eu tinha dito para vocês, ó, se aqui no índice, cadê a caneta? Se aqui no índice eu tenho um número negativo, por exemplo, a -4, essa raiz aqui, pessoal, ela não existe. Ela não existe. Por que ela não existe? Porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado resulte num número negativo. Prove-me, vamos lá. Ó, se eu tiver um -2, por exemplo, ao quadrado, não, -2 ao quadrado, mas não era nem para ter colocado esse parênteses, não, tirar o parênteses. Então, -2 elevado ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a -2 que multiplica 2. Então, ó, vai dar -4. Então, não existe. Certo? Não existe um número que é elevado ao quadrado, sendo ele negativo, obviamente, né? Resulta no número negativo, positivo. Certo? A não ser que faça desse jeito aqui, ó. Mas desse jeito não é raiz. A raiz é toda, ó. -2 ao quadrado. Então, vai dar -2 vezes -2. Ó. Menos com menos dá mais. Então, ficou 4 positivo. Certo? Então, nunca vai ter. Sempre vai dar um número, ó, positivo. Isso, né, ó, se ele for o índice, ó, par. E se fosse um índice ímpar? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho a raiz cúbica de -8, por exemplo. Será que pode calcular isso? Pode. Certo? Lembrando, né, para a gente calcular esse tipo de raiz assim, você pode usar o método da fatoração. E aí, Samuel? Fala, chefe. Valeu, vamos lá. Pode usar o método da fatoração, né? Vai dividindo por números primos, né? 2, 3, 5. Né? Então, no caso, cabe 2, né? 8 por 2 dá 4, né? Por 2 dá 2 e por 2 já é, né? Então, fica 2 ao cubo. Aí vai valer, ó. Então, vai ficar 3, ó, no índice, né? Ó, menos 2 ao cubo. Aí eu posso fazer o cancelamento desses 3 aqui, ó. Então, o resultado aqui seria 2 negativo. Então, pode, né? Quando aqui eu tenho negativo, no radicando, e no índice eu tenho um número ímpar. Aí pode sim, ó, resulta, num valor real, certo? No caso aqui, -2 nesse exemplo. Então, o livro de vocês, pessoal, ele traz aí, como exemplo também, a raiz quadrada aí de 27,04, né? Que foi usado o mesmo processo, certo? 27,04, a raiz de 27,04, é o mesmo que a raiz de 2.704 sobre 100. Que a raiz de 2.704 é 52. E 52 dividido por 10 dá 5,2. Então, aqui seria 5,2. Então, traz esse exemplo aí. Tem o exemplo também, ó, da raiz sexta de 729. Então, como é que eu vou calcular a raiz sexta de 729? Como é que faz isso? Fazendo o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Ó. Você vai pegar o 729, ó, e vai fazer a fatoração dele. Você vai fatorando ele. Por exemplo, aí, ó, 729. 7 mais 2 dá 9, 9 mais 9 são 18. Dá para dividir por 3, então, né?
Então, eu posso começar a usar isso aqui dividindo por 3. A fatoração, ó, por 3. Então, quanto que é 729 dividido por 3? Quanto será que dá? 729 dividido por 3. Vai dar um 243, né? 243. Dá para dividir por 3 de novo, né? Porque 2 mais 4 são 6, 6 mais 3 são 9. Então dá para dividir por 3. Que vai dar 81, ó. Então vai ficando mais fácil, né? Ó. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar quanto? 9. E por 3, 3. Pronto, ficou o quê, ó? O 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? O outro 3 não deu para aparecer lá. Certo? Então ficou, ó, raiz sexta de 3 a sexta. Ó, cancelou aqui, já é. Pronto. A resposta é somente o 3. Ó. Viu como é simples você calcular a raiz, né? Seja ela qual for, a raiz, a gente chama enésima, né? Que ela pode ser qualquer valor. Certo? Basta você fazer isso aqui, ó, a fatoração do número. Certo? Você vai encontrar o índice, né? Aqui deu 3 a sexta, aí basta resolver. Certo? Como tem no exemplo também aí, ó, a raiz oitava de 256. Então, a raiz oitava. Raiz oitava de 256. Então, vou pegar e usar o mesmo artifício. Ó, 256. Vou dividir por quanto? Vou dividir por 2, né? 256 por 2 dá quanto? Dá 100 e... 100 quanto? Dá 100 e... 100 quanto? 100 quanto? 100 quanto? 128, né? Então, 128. 128 por 2 vai dar quanto? 64, né? 64 dá por 2, dá 32. Por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2, pronto. Então ficou quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a raiz oitava de 2 a oitava. Cortou, pronto. Por isso que dá 2 ali, ó. Certo? Então, você vai usar esse artifício da fatoração aqui, né, quando tiver raiz desse tipo, né, raiz mais complexa. Até mesmo raiz quadrada também pode ser usada, certo? Então, olha, lembrando, né, ó, se eu tenho raiz oitava, cadê a caneta? Raiz oitava de menos 256, ó, lembre-se aqui, ó, quando tiver o radicando aí negativo, você vai observar o índice. O índice é 8. 8 é par. Então quer dizer que isso aqui não existe. Certo? Não tem resultado definido. Certo? Não existe. É porque aqui, ó, é par. Certo? Mesma coisa no outro exemplo que tem no vídeo de vocês aí, ó, que é a raiz quarta de menos 81. Ó, quarta é par. Então também não existe. Certo? Então não dá para calcular. Assim como raiz sexta de menos um também não existe. Certo? Então não dá para fazer esses cálculos aí não. Beleza? Então você vai observar sempre isso aí. Diferente, galera, se tiver uma questão que envolva isso aqui, ó. Menos raiz de 9. Isso aqui é diferente disso aqui. Certo? Esse valor menos aqui, que está fora no primeiro caso, quer dizer que é menos a raiz quadrada de 9, que dá 3. Então ficaria menos 3. Já esse segundo caso aqui, não existe raiz quadrada do número negativo. Certo? Então, um resultado é possível, o outro não é possível. Beleza? Tranquilo? De boa aí? Ó, o segundo caso aí, né, que nós podemos retratar também para reforçar, é essa raiz 3, raiz cúbica de menos 8, por exemplo, né, que já fiz até aqui também. Né, raiz cúbica de menos 8. É negativo? É, mas o índice ó, é ímpar. Então pode. Você já viu lá que dá menos 2, né? Certo? O resultado dá menos 2. Então é possível. Certo? A raiz quinta de 3.125. Então você vai dividindo, né? 3.125 por 5 até encontrar. Então a raiz quinta de 3.125. Vai pegar, fatorar o 3.125, né? Vai dar 5, que vai dar um número, vai dar 5, vai dar 5, 5, 5. Né? O 5 quantas vezes? 5 vezes. Então vai dar 5 a quinta. Então raiz quinta de 5
a quinta. Então, cortando aí, ficou só o 5. Então, são raízes possíveis, certo? No último caso aí, que é negativo, existe raiz também. Agora, uma peculiaridade também, pessoal, é a raiz de zero. Certo? A raiz de zero é possível. Então, raiz quadrada de zero, por exemplo. É possível? Sim, é zero. Porque zero vezes zero é zero. Então, qualquer índice para a raiz de zero vai dar zero. Ok? Então, para a gente complementar, né, a nossa aula de hoje, e aí na página 37, opa, não é esse bichinho não, não é o Mr. Bean não. Então, página 37, cadê, menino? Página 37. Vocês vão fazer aí somente, ó, a um e a 2 só. Só 1 e a 2 da página 37. Certo? Essa um você vai expressar quantas das expressões seguintes são definidas no conjunto reais dos números reais. Ou seja, quais são as que são possíveis calcular. Certo? Não precisa nem colocar o resultado, não. Certo? Nessa questão aí de número... Deixa eu ver se eu consigo acionar aqui minha câmera. A questão aí de número... Aqui, ó. É o número 1. Ó. Quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto? Então, você vai somente dizer, não precisa calcular, não. Certo? Você vai dizer, isso aqui é possível, a primeira, a segunda é possível, então você vai só marcar, né? Isso aí. Já na segunda, não. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida? Então você vai dizer, 36 tem raiz? Ok, então marquei. O menos 64 tem raiz quadrada? Vai dizer sim ou não. Certo? Então, somente essas aqui para a aula de hoje, beleza? Então, eu acho que todo mundo tem um livro, né? Não precisa fazer a foto, não, né? Não creio, né? Não sei. Mas por hoje é isso, certo? Agora vocês vão aproveitar esse restinho de tempo, fazer logo essa atividade que foi passada para vocês.